Sejam bem-vindos, roedores da Sétima Arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ela vai te fazer uma proposta que você não poderá recusar. Patrícia Costa. Olá, olá, caros amigos adores de Rádio de Cinema. Venham com a gente, que vocês não vão se arrepender. Muito bem, aqui com a gente também. Ele acredita na América. A América fez a sua fortuna. Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza, 10 indicações ao Oscar e no mínimo 6 prêmios, já digo isso. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir também o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode entrar em contato com a gente no nosso Twitter, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. E você ainda pode contribuir para o nosso cast se você quiser. É só entrar no nosso site, clicar em qualquer postagem e você vai ver o íconezinho do PayPal. Você pode depositar o valor. Faça uma proposta pra gente que a gente não vai recusar. E se você não tiver o PayPal, também não tem problema nenhum. Você só precisa mandar um e-mail pra gente e aí a gente entra em contato com você e a gente pode fazer uma negociata aí com os peixes. Nosso tema de hoje... Bem-vindos ao nosso novo segmento do Ratos de Cinema. Este é o RatosCasting. Essa é uma série especial nossa, dentro do nosso podcast semanal, que vai pegar um filme clássico e vai fazer um extreme makeover, uma repaginada com o elenco desse filme para os dias de hoje, para os dias atuais. Só que antes de tudo a gente precisa dar duas informações para os nossos ouvintes. Primeiro, as escolhas desse cast representam somente a nossa opinião e não significa que a gente quer que o filme seja refilmado ou que existe alguma refilmagem em planejamento sobre esse filme. E a outra questão é que é desnecessário dizer que, obviamente, nós vamos falar de spoilers. Nós vamos falar muito do elenco, mas vamos falar também de spoilers do filme. Então, se você não viu esse filme, você não merecia nem ir pro cinema ver qualquer outro filme. Eu ia falar, como é que alguém não viu esse filme? Deve ser que nem as pessoas, tipo, não viram Mulan ainda também. Acontece essas coisas no mundo. Acontece, é porque Mulan é igualzinho o Poderoso Chefão, verdade. Não é igual, mas também acontece. Tem a as mesma pessoas não verem os clássicos dos clássicos, nem da Disney. Mulan não é clássico nem da Disney, cara. Ô, Renato, não sei se você sabe, mas Mulan em chinês significa padrinho. Mentira. Se fosse isso, eu ia quebrar muito minha cara agora. Cara, você é muito genial. E se fosse isso, é muito rápido. Se fosse isso, ela teria o nome mais merda da história. O filme em questão do nosso cast de hoje, a gente não podia ter uma estreia melhor do que The Godfather. Filme de 1972, olha só, dirigido por Francis Ford Coppola. Eu vi no cinema. Eu vi também. Vi no Clássicos do Cinemark. Eu também. Faço questão, sempre que passa eu vejo de novo, aliás. Filme com um elenco maravilhoso, com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Cazale, Talia Shire e Diane Keaton. A sinopse oficial é a saga da família Corleone, quem não sabe, né? Filme que se passa entre 1945 até 1955, 10 anos na vida da família Corleone, depois de uma tentativa de assassinato que deixa o Vito Corleone incapacitado e força seus filhos Sonny e Michael a assumirem os negócios. A produção é baseada no livro de Mário Puzo, que aliás é maravilhoso, se vocês não leram, leiam porque é espetacular. Foi indicado a 10 Oscars e venceu nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator para Marlon Brando e foi aclamado como um dos melhores filmes a ganhar o Oscar de melhor filme da história do cinema. Não sei se vocês sabem disso, mas ele foi eleito o melhor filme dos melhores filmes. Ele é considerado um dos mais importantes filmes da história dessa maravilhosa sétima arte. Eu não sei se vocês concordam com esses Oscars, quer dizer, foi indicado a 10, levou só 3. Não sei se vocês concordam com tudo isso que falam hoje em dia sobre o filme, quer dizer, como a história tratou o Poderoso Chefão, né? Eu uso muito a expressão, esse filme é o poderoso chefão dos filmes de super-heróis, esse filme é o poderoso chefão das comédias. Quero saber, assim, o que esse filme representa pra vocês hoje? Como é que vocês tratam o assunto Poderoso Chefão? Como é que vocês lidam com esse filme hoje em dia? É um filme que vocês revêem ainda? Cara, eu gosto muito desse filme. Eu passei um carnaval uma vez assistindo esse filme todos os dias.
umas coisas que acontecem na vida da gente, assim, esse filme realmente, em termos de cinema, tem uma importância muito grande pra mim, de descobrir o cinema e de repente ver esse filme realmente marcou uma parte da minha vida, assim, de interesse por um cinema mais antigo, de um cinema de filmes mais clássicos, Scarface também, nessa época foi uma época que eu acabei entrando em contato com esses filmes, e são filmes que marcaram muito porque eu era bem nova, assim. Eu acho que tem uma coisa legal nesse filme, que talvez seja uma grande diferença, é que tem uma maneira de abordar a masculinidade que tem uma certa fragilidade, assim, né? Você tem uma coisa de você aborda esses personagens masculinos, mas tem uma questão emocional que perpassa por eles que não costumava ser tão comum, assim, no cinema, quando você abordava esse assunto, assim, né? Você tem todas as questões das personalidades deles que são muito bem abordadas. Isso é muito legal. É bem diferente do que tinha antes, né? É exatamente a questão do descobrir o cinema, né? Pelo menos, eu descobri o Poderoso Chefão mais tarde, né? Quando eu tava mais adolescente e tudo mais. Era aquele filme que eu lembrava que eu passava pelo cinema que tinha de rua aqui no shopping, na Tijuca, e ficava cartazes de vários filmes antigos, né? Filmes clássicos na frente do cinema. Era como se fosse um mosaico, né? De filmes assim. E eu ficava sempre analisando a capa daqueles filmes e tudo mais. E o Poderoso Chefão sempre estava em lugar de destaque. Era um filme sempre em destaque. Eram cenas sempre recriadas e reverenciadas em diversos outros filmes. Até que chegou o momento que eu fui descobrir o Poderoso Chefão. Fui sentar para ver qual era do Poderoso Chefão, que todo mundo tanto fala, que eu vejo falar em tantos filmes. E é meio que uma mudança no jogo, sabe? Você entende da onde foi tirada a referência para várias outras coisas que eu já assistia e que eu fui assistir depois, entendeu? Eu descobri qual era a fonte de tudo aquilo. E a importância do Poderoso Chefão até os dias de hoje é exatamente essa. A representatividade dele, não só no cinema, mas o impacto nele na cultura pop. E o como isso acabou influenciando não só no cinema, mas a música, diversos artistas se inspiram na questão da família Corleone e, sabe, a questão do padrinho, o poder e o peso por trás daquilo. Até eu fui convidado para ser padrinho recentemente do filho dos meus amigos, e a primeira coisa que veio na minha cabeça eu sou o padrinho agora, eu sou o Godfather. E é impossível você não ter esse tipo de associação por causa do impacto do filme. O Poderoso Chefão não foi o primeiro filme do gênero, né? Que tratou do tema dos gangsters e tal. Mas pra mim ele foi o primeiro filme que tratou os gangsters como pessoas normais. Quando eu era criança, a TNT, o canal TNT, passava filmes antigos. Não era, né, filmes de 10 anos atrás, como é hoje na TNT. Eram filmes antigos mesmo, filmes em preto e branco, Alfred Hitchcock. Eu fui descobrir muitos desses filmes assim. O primeiro Scarface, os filmes do Howard Hawks. Vários filmes que tratam, na verdade, o personagem, às vezes até como protagonista mesmo, mas como um psicopata, um cara descontrolado, um cara completamente à margem da sociedade e tal. É porque eu acho que tem duas maneiras de você ler o Poderoso Chefão, né? Quando eu vi a primeira vez quando eu era criança, eu vi como um filme de gangster. E aqueles caras fazendo tramóias e tal. E puta, a gente tem que matar eles, senão eles vão matar a gente e tal. Mas tem muita questão da família. E eu acho que é aí que é a diferencial. É uma família que tem negócios obscuros. É uma família que precisa fazer coisas que não são comuns. Mas existe também uma camaradagem muito grande. Tem um lado de como você trata o seu próximo, as pessoas que te ajudam. Tem uma frase que eu adoro nesse filme. Tem várias frases que eu adoro, mas tem uma que, assim, me mexe muito comigo, que é quando o Dom Vito fala pro Sonny: nunca conte pra pessoas que não sejam da família o que você tá pensando. E isso mostra como eles são unidos, como são eles, né? Tudo dentro deles. E como eles tratam, por exemplo, o Carlo Rizzi, né? Que é o marido da filha, da Connie. Ele não pertence pra família. Tanto que eles não dão nome pra ele, né? Então, tipo, tem toda essa camaradagem, tem toda essa coisa que às vezes faz eu pensar muito na minha família, nas famílias de amigos, enfim. Então, é um filme que eu acho que é muito mais do que... Tem muita gente que fala isso, né? É filme de gangster. Não é só isso. E por isso que ele é um filme muito além de todos esses outros, que muitas vezes são só isso. É só tiroteio, a gente se matando e tal. É maravilhoso estar fazendo esse cast aqui com vocês. Eu queria saber só de vocês o seguinte: não é fácil mexer com um filme como esse, né? Como a gente tá falando, é um filme especial. Eu quero saber como é que foi pra vocês escolherem um elenco novo para um filme tão clássico, tão maravilhoso. Foi difícil, foi fácil, vocês conseguiram de prima, já sabiam os nomes, já compararam muito com o ator que viveu esses personagens? Ou vocês simplesmente pensaram: não, eu vou botar um bom ator, mesmo que fisicamente não pareça, mesmo que não... Como é que foi esse critério? Então, na questão de escolher o ator novo pro personagem, eu acho que eu foquei mais em como esse ator se encaixa com aquele personagem, e não em quanto ele parece fisicamente com
o ator antigo. Lógico que ser parecido é sempre legal, mas eu acho que o mais importante é ver quem combina com o personagem, não quem combina com o ator. Afinal, eu não tô escalando um novo Marlon Brando, eu tô escalando um novo Vito Corleone. Então eu tenho que ver quem casa com o papel. Até porque é difícil, né, Renatão? O novo Marlon Brando tá difícil. Exatamente. Agora, pra mim, o mais difícil dessa escolha inteira não foi nem montar o elenco. Foi decidir que caminho eu queria seguir com essa adaptação. Porque a partir do momento que a gente decide que vai reescalar o elenco, né? Vamos fazer um elenco completamente novo para uma história atual, na minha cabeça já começa a vir. Beleza, é nos dias de hoje, qual o melhor diretor para contar essa história, qual a pegada que eu posso levar. Então eu fiquei muito na dúvida se eu pegava dois caminhos, assim, um caminho mais seguindo a fórmula do original, ou se eu pegava uma parada e modificava completamente e mantinha só a essência de tudo que é o Poderoso Chefão, porque na verdade não existe motivo pra gente refazer esse filme. Ele é perfeito como é. Então eu fiquei pensando, se a gente vai refazer, é melhor atualizar a história, modernizar, até porque, como você mesmo falou, é um conto que é uma história que além de ser sobre os gangsters, é sobre as relações familiares, é sobre a imigração, é sobre você achar o seu lugar dentro daquela cidade, daquele país, você dar a sua marca, igual foi o Scarface, né, que é um clássico. Foi feito um remake dele, e esse remake foi super atualizado pros períodos, né, do quando ele foi feito, a mudança do Tony para um cubano e toda a ambientação, né, para combinar com os anos 80 e tudo mais. Então, eu acho que isso valeu ao filme, mudou e atualizou. Eu fiquei pensando se isso seria válido pro meu Poderoso Chefão que eu tô escalando. Então, isso pra mim foi mais difícil. Mas então deixa eu te perguntar, você fez o teu Poderoso Chefão com italianos, com negros, com cubanos, como é que foi o teu? Eu tenho um elenco inteiro para seguir uma pegada, digamos, italiana. E eu tenho um elenco inteiro, Poderoso Chefão, pegada The Wire. Mas aí Inclusive tá escrito aqui nas minhas anotações, do lado, pegada The Wire. O The Wire. Mas qual que você vai falar pra gente? Eu não sei, eu não decidi. Não decidi. Paty, você vai trazer uma novidade, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente não falou ainda, né? Os ouvintes com certeza não sabem que eu vim aqui para atender os pedidos de Rafael Salles, que solicitou um casting brasileiro para esse filme. Exato. E ele me desafiou a fazer isso. E aí eu vim aqui só para isso, gente. Eu vim aqui só para poder enfrentar essa tarefa. E, cara, eu fui muito pela personalidade, pelo que aqueles personagens, como o Renato falou, né? O que essa pessoa que tá interpretando esse personagem precisa transmitir? Quais são as características do personagem, né? Quem é esse cara, quem é essa mulher nesse universo que a gente vai habitar? Então, eu fui muito por isso, assim, quem eu achei que fosse dar conta de transmitir certas emoções que eu acho cruciais para que aquele personagem seja quem é. Então, foi meio difícil, foi muito difícil, principalmente, não porque a gente não tem bons atores, mas fisicamente é tudo muito diferente, a princípio, a começar por aí, fisicamente é tudo muito diferente. Então, o meu caminho foi muito mais pela transmissão da emoção, ou de encontrar os atores que eu achava que fossem ser capazes de transmitir a essência do que eu acho que aqueles personagens querem dizer. Eu acho que a gente tá com critérios parecidos. E eu acho que as listas vão ser completamente diferentes, eu acho. Assim, o meu critério, eu tentei esquecer a idade. Eu não me lembro exatamente, já que a gente vai falar da família, né? Eu não lembro exatamente a ordem. Eu acho que de quem é mais velho? O Sonny é o mais velho, o Tom Hagen... Sonny, Fredo, Michael... E o Michael é o mais novo. E a Connie é mais nova. Ah, não, sim, dos meninos ele é o mais novo. Eu pensei mais ou menos isso. Então, assim, depois eu fui me tocar nisso, né? Eu falei, putz, mas será que a Kay Adams que eu escolhi namoraria o Michael Corleone que eu escolhi? Será que eles não estão na idade? Então, assim, eu tentei não focar muito isso. Eu acho que deu certo no final das contas. E eu fui muito pela personalidade também, assim como a Patrícia falou. Só que o meu elenco é de americanos. Mas a minha lista tá engraçada, porque assim, eu coloquei italianos no papel de turcos, irlandeses no papel de italianos. Enfim, tá uma mistureba, assim. Ah, eu vou falar um negócio bem do coração. Eu não me importei com nacionalidade, não. Eu também. Eu quase escalei a Saoirse Ronan como a Connie Corleone, só que eu fiquei, nossa, ela é muito irlandesa ela é muito, né? Aí é demais. Escalar o papel. Agora, o meu Virgil Solonzo era assim, é no alvo.
eu duvido que vocês neguem que é talvez uma das melhores escolhas pro Virgil Solonzo. Que é talvez o Nas minhas duas versões eu gostei muito da minha escolha, eu vou ser bem honesto também. E eu acho que você vai gostar da minha. Eu tenho certeza, eu vou amar a lista de todos vocês. É só da gente poder viajar, pensar, né, numa coisa assim diferente, pra um filme tão maravilhoso, eu já fico maravilhado. Mas, bom... definitivamente é um exercício completamente diferente, né? Você repensar o filme que a gente gosta tanto, é realmente um exercício. Pois é, aliás, eu queria fazer esse convite pros nossos ouvintes. Por favor, mandem pra gente também a sua lista, né? A gente quer saber também a sua lista de Michaels e Sonys e, enfim, pra gente poder também debater aqui, enfim. Eu vou explicar um pouco a dinâmica do nosso cast. Nós separamos alguns personagens principais do filme original e nós vamos atualizar o cast, não do filme inteiro, né? Porque o elenco desse filme é maravilhoso, mas a gente vai atualizar pros dias de hoje, ou seja, atores que estão vivos hoje. Uma das regras é essa, tem que estar vivo. Ou seja, nós vamos selecionar novos atores para uma adaptação moderna do Poderoso Chefão. Como o Renato falou, como eu falei, pode ter umas mudanças aqui e ali, talvez vocês não concordem com tudo, mas se o protagonista é aquele que passa por uma mudança durante o filme, então a gente precisa começar com Michael Corleone, vivido por Al Pacino no filme original. O jovem Al Pacino, ainda desconhecido. Vou começar com Renato Maciel. Beleza. Eu estou muito ansiosa pra saber quem é o Michael do Renato. Eu não sei que lista que ele vai seguir, mas enfim. Quem é o seu Michael Corleone e por quê? Então, eu decidi aqui, eu vou seguir com o Poderoso Chefão normal. No final, se puder, eu dou uma batida eu falo rápido só os nomes que seriam do The Wire e a gente segue. Pra deixar claro, eu fiquei pensando muito na essência do Michael Corleone e exatamente no ponto de transformação dele. Ele começa sendo um cara completamente fora daquele mundo do crime, seguiu carreira militar, como um filho favorito, né? O pai dele queria que ele vivesse uma vida fora dali, né? Fora daquele mundo deles. Como a gente sabe, o Michael tem uma grande transformação do filme. Ele acaba sendo completamente imerso naquilo ali. Ele acaba virando o Dom. E eu escolhi um ator que eu achei que combina com o papel. E é um ator que a gente já viu que é capaz de fazer essa transformação. Ele consegue ser um cara simpático. Ele consegue ser um cara carismático. Ao mesmo tempo, ele consegue ser um cara ameaçador quando ele é necessário. E é o Oscar Isaac. Olha. Ele é meu Michael Corleone. Boa. Filmes como Star Wars, a gente já conseguiu ver ele como Paul Dameron mostrando a habilidade dele de uma forma mais carismática, uma forma completamente diferente do que ele apresentou em filmes como Ex Machina e até mesmo no Aniquilação. No Aniquilação até agora é o mais tenso, até assustador, a gente pode dizer, do Oscar Isaac, como ele fica completamente tomado, você não sabe o que espera dele, e é isso que eu quero do Michael Corleone no final do filme. Michael Corleone no final, você não sabe o que você espera dele. Ele perde totalmente a previsibilidade dele, enquanto ele se transforma no dom daquela família. Então eu acho que o Oscar Isaac é a minha escolha, e eu acho que ele engloba tudo isso. Muito boa escolha, Renatão. Eu curti a sua escolha, eu curto a sua escolha. O meu Michael Corleone é uma aposta, é um ator que há pouco tempo eu não conhecia. Nesse quesito, eu acho que foi o que eu mais aproximei do ator original. Por quê? O Al Pacino, quando ele foi selecionado para esse papel, ele estava concorrendo com atores muito famosos na época, que o estúdio queria atores de nome e tal, porque era o personagem principal, né? E o Francis Ford Coppola bancou o Al Pacino. O Al Pacino foi abraçado pelo elenco, pelo James Caan, pelo Robert Duvall, pelo Marlon Brando principalmente. Seguia o Marlon Brando, né? Aprendia muito. E ele sabia que era o começo da carreira dele, era uma grande chance pra ele. E eu acho que eu busquei um ator assim, que fosse desconhecido pra maioria do público, que tivesse o que o Al Pacino tem, que pra mim é o grande segredo desse filme, é o olhar. O olhar do Al Pacino, em muitos filmes se destaca, mas nesse filme é incrível, porque você não conhece aquele ator. Eu acho que pra esse papel é importante você ter um pouco disso também, né? O desconhecido, como o Renato falou e tal, e depois você vai ver que ele vai crescer. Então eu escolhi um ator que até há pouco tempo eu não sabia quem era, e eu acho que ele tem esse aposta escrito na cabeça, porque é um cara muito talentoso do que eu vi dele. Vou falar o nome, provavelmente muita gente não conhece, ele se chama Justin Hartley. Ele é um dos atores principais da série This Is Us. Procurem a foto do Justin Hartley e vocês vão ver, ele é um cara muito bonitão, muito pintoso e tal. Mas ele tem um olhar muito peculiar. Ele tem uma tristeza no olhar. À primeira vista ele pode ser aquele bad boy, aquele cara bonitão, tal, não sei o quê. Eu já vi ele em outros filmes que eu nem lembrava que ele tá mais feio, que ele tá mais completamente diferente do personagem que, por exemplo, que ele faz no This Is Us, que é um personagem cheio de camadas. E ele é engraçado, hein? Ele já é um cara de 41 anos, ele faz um papel de um personagem de 37, ou seja, ele poderia ser um cara mais novo também, ele poderia ser um cara mais novo da família. Ele tem isso também. Essa é a minha aposta, Justin Hartley. Eu achei curioso, cara, você chamar ele. Nossa, que surpresa, Marcelo, essa sua escolha. Eu vejo essa série por causa do Renato.
Renato, um dos melhores presentes que o Renato me deu na vida. Pois é, eu comecei a ver há pouco tempo e eu tô bastante surpreso. Eu não sabia que você via, não. Há pouco tempo. Mas enfim. Tá, na segunda temporada, eu acho que é onde ele mostra melhor o talento dele. Mas então você concorda comigo, né? Concordo, cara, concordo. E agora que você falou dele, você me lembrou do This Is Us, eu fiquei pensando, Milo Ventimiglia, por que eu não pensei nele pra algum papel? Pois é, muito bom. Cara de italiano pra caralho, cara. Também, Filho do também. Stallone. Paty, seu Michael Corleone, por favor. O Miguel Corleone. Eu falei no início que o caminho que eu segui foi um caminho de pensar naquilo que eu achava que esse personagem queria dizer, né? Naquilo que eu achava que o personagem representava. E você falou isso, Marcelo, sobre o olhar, e o Renato falou uma coisa de ser simpático e engraçado que eu não tenho muito. Eu acho que essa é a grande diferença entre o Michael e o Dom Vito, né? Eu acho que falta isso um pouco pra ele. Eu acho que ele tem uma frieza muito maior. Então eu acho que o que eu queria era um personagem que transparecesse isso, assim, que tivesse essa frieza por fora, mas que através dos olhos você pudesse ver que tem uma coisa que tá se amontoando ali atrás, assim. E eu acho que esse personagem tem muito isso, né? Muito do sentimento dele fica ali atrás dos olhos, fica ali por dentro, e isso é muito legal. Então eu queria um personagem que conseguisse fazer isso, que conseguisse demonstrar que tem esse fardo que carrega pelas escolhas que está fazendo, porque não é fácil para ele, né? Diferente do pai, que tem esse orgulho de ter construído a vida e tudo, ele transparece esse peso das escolhas que faz. Ele passa o filme tentando legalizar os negócios, fazer as coisas diferentes para poder cumprir as promessas que ele fez. E isso a gente consegue perceber que ele tem essa luta dentro dele, assim, mas ele não transparece isso fisicamente, é uma coisa que, como o Marcelo falou, tá tudo nos olhos. E eu acho que no nosso cinema tem um ator que consegue fazer isso de uma forma maravilhosa, que inclusive a gente conseguiria sentir essa transição dele, que é o Irandir Santos, que é um gigante do cinema nacional, e quem, assim como o Rafaelo, vai a mensagem direta pra ele, não tá acostumado a ver, conhece pouco, porque é um cara que faz muito pouca televisão. Ele fez Aquários, Redemoinho, até o Força de Elite também, o Som ao Redor. Então, assim, os grandes filmes, muitos dos grandes filmes dos últimos anos, ele tá aí, ele tem essa versatilidade de ter esse lado um pouco mais sedutor, mas ao mesmo tempo tem essa frieza no olhar, assim. Então, fica aí o meu Michael Corleone brasileiro, que a gente vai caminhar para um biotipo norte-nordeste, que é o Irandir Santos. Muito bem. É o Fraga, né, do Tropa 2? Isso, o Fraga. Isso. Então, já temos o nosso Michael Corleone. Agora a gente vai entrar no cara vibrante, no cara emocional ao extremo. No explosivo Sonny Corleone, vivido originalmente por James Caan, pelo grande James Caan. Talvez um dos maiores papéis do James Caan, que é um grande ator, mas enfim, como esquecer do Sonny Corleone. Renatão, seu Sonny Corleone, por favor. O Sonny Corleone foi o mais fácil. Na verdade, teve um cara que veio de cara, assim, eu falei, eu preciso botar ele em alguma coisa. Mas teve um cara que eu falei, ele é o Sonny. Quando a gente fala de explosão, impacto, um cara que rouba a cena, que é assustador e ao mesmo tempo já mostrou em outros papéis, né, que ele consegue dar essa pegada também da família e ao mesmo tempo bruto. E eu não tô falando do The Rock, nem do Vin Diesel, mas é um cara que... Eu acho que você escolheu o mesmo cara que eu, cara. Você tá descrevendo meu ele tem o físico do personagem. É o Tom Hardy, cara. Ah, tá. Boa escolha. Tom Hardy, excelente escolha. Tom Hardy, eu acho que ele dominaria no papel. Eu acho que ele cresceria no meio do elenco que eu tô formando. Eu acho que ele conseguiria fazer um bom paralelo ao meu Oscar Isaac, como o Michael. Eu acho que eles combinariam juntos, daria a diferença gritante, não só no estilo de atuação dos dois, mas acho que ele consegue captar a essência e da angústia, principalmente, do Sonny, da fúria do Sonny. Então, minha escolha é ele. Muito bem, excelente escolha, hein, Renatão? Até agora, 100% concordando com você. Você tava descrevendo esse ator, você praticamente tava descrevendo o meu. Eu tava com medo de você ter escolhido o meu, juro. Mas aí, tem uma pequena diferença entre o meu Sonny, o Sonny do filme e o seu Sonny, que é a parte física. O meu Sonny, eu pensei em tudo isso. Ele é um cara que ele pode fazer tanto um cara ameaçador, muito bem, como pode fazer um cara extremamente amoroso. Quer dizer, ele transita muito bem entre isso, mas essa questão toda também de ser um cara de presença. Você sabe que se ele tá em cena, ele tem uma ameaça, tem uma presença, tem uma coisa assim forte. E eu acho ele um dos grandes atores da geração dos anos 2000, enfim.
Edward Norton é o meu Sonny Corleone. Olha só. Não fisicamente, cara. não fisicamente lembra o Sonny Corleone, mas eu imaginei um Sonny Corleone que não precisasse ser um cara tão físico, né? Que ele Não, fosse pô, um cara... American History X, ele poderia ser. também, uma coisa Pois assim. Eu acho que ele é bem camaleão nesse sentido, assim. Eu acho que ele consegue chegar até no físico. Pois é, ele poderia, né? Até no Clube da Luta também, né? Você vê, ele não tá tão Até forte, no mas ele é um cara ameaçador. Então, Edward Norton é minha escolha para o papel Excelente. que foi de James Caan. Paty? Então, essas características que vocês falaram são a essência dele, né? Um cara que é impulsivo, que é imprudente, mas ao mesmo tempo tem um lado meio brincalhão, um sorriso fácil, e isso eu acho legal, né? De você ter um ator que consiga fazer essa transição, né, entre o cara que ri, que tem um estilo despreocupado de viver, e ao mesmo tempo tem essa coisa de não conseguir controlar as emoções e ser imprudente. E eu acho que o Wagner Moura faria isso muito bem. Não fisicamente, gente, fisicamente vocês esquecem, vamos pensar por esse lado dos personagens mesmo, do que eu acho que esses atores conseguiriam entregar. E eu acho que ele é bem versátil nesse sentido, e até fisicamente, assim, em filmes que você vê que ele tem que partir pra cima, que ele tem que tem que ter essa posição mais agressiva, ele faz isso também muito bem, apesar dele ser um cara que tem uma cara de gente boa, então ele consegue eu acho que ele conseguiria traduzir muito bem o que eu acho desse personagem. Muito bem, Wagner Moura. Eu quero que o Rafaelo mande mensagens pra gente também, vendo se tá concordando, se tá discordando. Quem que ele queria? Pois é, mas eu achei uma boa Ninguém. escolha. Não vê Pro nada. Sony, Paty, eu pensei no Milen Cortaz. Não seria ruim não, Renato. Bom, vamos partir para o personagem que representa a lógica, a sabedoria, a razão. O consigliere Tom Hagen, vivido no filme original por Robert Duvall, pelo grande Robert Duvall. Renatão, quem seria o seu Tom Hagen, o único nessa família de italianos que não é italiano? Então, eu pensei num cara que pudesse trazer ao personagem basicamente aquilo que o Robert Duvall trouxe. E eu não digo só na questão da presença, cara que ajuda eles a acalmar e a pensar por trás. Afinal, essa é a função do consigliere, né? Eu acho que um ator que consegue trazer todos os elementos que eu preciso para esse personagem seria o Joaquin Phoenix. Não tô poupando no orçamento no meu elenco. Não dá. Mas não é pra isso, né? Não é pra isso. Poderoso Chefão. É o Poderoso Chefão, eu não tô poupando orçamentos. Eu acho que o Joaquin Phoenix consegue equilibrar, ele consegue trazer experiência pro Tom Hagen, que eu acho que é fundamental para construir a relação dele dentro da família Corleone. Então, o Joaquin Phoenix eu acho que cairia como uma luva. Muito bem, muito boa escolha. O meu Tom Hagen, todo filme que ele faz, não importa qual personagem, a partir do momento que ele abre a boca, você presta atenção no que ele tá falando e você confia no que ele tá falando. Aliás, eu acho até engraçado como os diretores não se aproveitam mais disso. A gente sempre acredita no que esse ator fala, a gente sempre leva ele como exatamente o que o Robert Duvall é nesse filme, né? A sabedoria, a razão, enfim. Tô falando de Mark Ruffalo. E a minha referência pra botar o Mark Ruffalo nesse papel é principalmente o Zodíaco, onde todos os personagens parecem estar em algum momento de certos distúrbios, né? E ele é sempre quem ele é procurado pelos personagens pra trazer a razão, pra trazer a lógica, pra trazer, sabe? Fora que é um ator extraordinário e é um cara que sabe falar baixo, sabe ser um bom conselheiro. Eu acho que ele ia cair bem nesse papel. Cara, não, gostei muito. Mas engraçado, né, que é um ator muito mais novo, né? Eu assim como o Renato também, eu tenho uma ideia do Hagen, assim, mais próxima velho. do Duval mesmo, assim. Mais velho. O Duval não era tão mais velho, Não, ele era mais da idade do Sony, né? Tanto que eles eram amigos de infância no livro. Eu também pensei em botar um cara mais velho, eu pensei em envelhecer o personagem. Pode ser, ele já é um cara grisalho, então, pra mim, a dinâmica com o Edward Norton... Ele combina, né, com a idade do Edward Norton. Sim, bastante. Hulk com Hulk, vai ser legal. Dois Hulk conversando. Paty, seu Tom Hagen. Então, eu tava falando isso, né, que engraçado, eu penso nele, eu penso, né, nessa mesma proposta que vocês falaram, de uma pessoa que você olha e imediatamente te transmite confiança, e que é uma pessoa que tem essa coisa da história, né, de ser o único cara que não é italiano, que é o único cara que não é da família. E eu fui por um caminho, assim, que, na verdade, coisa da cabeça da gente, né, engraçado, que eu sempre tive essa sensação dos meninos, dos filhos, serem muito mais novos. E agora vocês falando, eu vi a imagem do
filme veio na cabeça e eu me dei conta de que, na verdade, realmente não, né? Ele tem a idade, mas no final das contas, na minha escalação, ele ficou muito mais velho, mais perto do Dom do que dos meninos, na verdade. Até mais velho, talvez, mas aí eu acho assim, foi o que veio e funcionou na ideia que eu tive, assim. Mas ficou pra mim, ele ficou muito velho. Vocês vão odiar, vocês vão achar uma merda. Veio pra mim como essa ideia desse cara que é essa figura importante, né? Que é a figura conciliadora, que tá ali no meio de tudo, de todo mundo. Ficou o Milton Gonçalves, que eu achei que ele faria isso muito bem, que eu acho que é um personagem que transmite confiança, tem essa coisa de ser uma pessoa de fora, e eu acho que tem uma possibilidade de ter uma dubiedade que eu acho que às vezes tem, apesar de eu achar do personagem do Reagan que tem uma coisa assim, de que ele tá no meio de tudo, mas ao mesmo tempo ele não sabe de tudo, ele não se envolve em tudo, mas a gente nunca sabe até onde ele sabe de verdade. Eu acho que o Milton Gonçalves faria isso bem, então fica aí o meu Reagan. Olha só, bem diferente. Essa aí, acho que ninguém poderia imaginar mesmo. Mas é engraçado reparar isso, né? Como cada um vê um personagem. Como o Reagan, ele é um cara que representa uma coisa completamente diferente do Sony. A gente não imagina que ele seja da mesma idade do Sony, né? E no livro, o Sony ainda é mais velho do que o Tom Reagan. Essa percepção é interessante. Eu não me importo em mudar um pouco a idade dos personagens e tal. Não. Até porque eu acho que o Milton Gonçalves ele ia destruir, então. Né? Eu achei também, isso. Ah, que bom. Chegou aquele momento que tá todo mundo esperando. A música vai até subir um pouco. Agora vai subir um pouquinho. Dom Vito Corleone. Eu acho que é o momento que, né, as pessoas que estão ouvindo querem mais saber. Todo mundo tem o seu Dom Vito de hoje. O meu já falou logo que é polêmico. Quero saber do Renatão primeiro. Personagem que foi vivido pelo grande Marlon Brando e que deu o Oscar de melhor ator ao Marlon Brando, que ele não foi receber, vale lembrar. Quem é o seu Dom Vito Corleone? É muito difícil, porque é um dos atores mais icônicos da história do cinema, vivendo um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Então, é muito difícil a gente achar um ator que engloba tudo isso e que consegue fazer jus ao personagem. Pensei na escolha mais óbvia, que seria o Robert De Niro, seria um full circle, afinal ele foi o jovem Vito Corleone no Poderoso Chefão 2, nada mais justo que agora que ele tem idade, ele ser o Vito Corleone, velho. Mas é muito fácil, então eu preferi escolher outro ator, lenda de Hollywood, um camaleão em Hollywood, que consegue não só trazer o peso, trazer a atenção, como ele consegue com certeza recriar a voz, as pausas, e com a maquiagem a gente vai dizer que ele é o Marlon Brando, que é o Daniel Day-Lewis. Muito bom. Daniel Day-Lewis, ele consegue fazer jus à atuação do Marlon Brando, assim, pau a pau, a ponto de pessoas vão achar que o Vito Corleone do Daniel Day-Lewis é melhor. A ponto de, com uma maquiagem correta e o trabalho de ator a gente sabe que ele vai ter, ele vai virar o Vito Corleone durante um ano, pelo menos. Ele vai ser o Poderoso Chefão. Então, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, excelente escolha, Renatão. Gostei dessa família que você criou aí. Interessante. Eu gostei também. Veria muito Eu ia gostar de ver esse filme. Não sei, mas acho que é desnecessário, mas eu acho que não. E eles são um filme legal. Não, é muito desnecessário esse filme. Eu concordei com tudo até agora, Renatão, que você escolheu aí. Oh, que bom, cara. Muito dentro. Eu tenho certeza que você não vai concordar com o meu Dom Vito Corleone. Eu tentei, como você falou, apagar. Não, Marlon Brando é Marlon Brando, cara. Não tem. Mas tem dois fatores que eu acho interessante a gente analisar também. Quando o filme foi feito, em 72, Marlon Brando já não tava tão no auge assim. Aliás, esse filme trouxe ele de volta um pouco, porque toda a questão dele, como ele era um cara muito fora do sistema de Hollywood, fora dessa questão toda do estúdio e tal, nem todo mundo gostava dele. Um outro detalhe importante, quando ele fez esse personagem, o Marlon Brando tinha apenas 48 anos de idade. Caraca. Ele não era, ele faz um personagem muito, muito mais velho do que ele realmente era na época. Isso me trouxe uma questão muito interessante. Por isso que eu acho que o seu Daniel Day-Lewis casa. Eu vou te falar uma parada, eu pensei no Daniel Day-Lewis, mas aí imediatamente eu pensei assim, não, ele tá aposentado, não vai fazer. Aí eu pensei em outro cara. Gente, mas isso aqui é tão fictício quanto a aposentadoria dele. Pra mim, eu tô cabeça de produtor. Aí eu pensei em outro cara que pra mim seria um bom também, mas aí eu lembrei que também tá aposentado, que é o Gene Hackman. Excelente. E aí fechei em outro cara. Vale dizer que ele é a minha terceira opção, mas é um cara que eu gostaria de ver, porque eu acho ele um bom ator. Eu tô falando de Kevin Costner. E eu vou explicar por quê. Desculpa. Desculpa, Marcelo, desculpa. Foi muito espontâneo.
Eu vou explicar por quê. Eu acho que o Kevin Costner, ele é um ator muito bom. Ele é um diretor oscarizado. Ele entende muito bem do que seria o peso desse papel, até pelo ponto de vista de diretor. O motivo principal, o Kevin Costner vive o Dom Vito Corleone já. Eu tava esperando você terminar de falar pra eu falar isso. Ele tá fazendo... Ele já tá fazendo o Corleone. Ele tá fazendo exatamente o papel de uma forma brilhante, na minha opinião. Ele é a melhor coisa da série. E olha que eu tô falando uma série que é de um cara que eu amo, que é o Taylor Sheridan. Ou seja, eu devia estar aqui falando do texto do Taylor Sheridan. A presença do Kevin Costner é muito, muito forte naquela série. Ele é um cara que eu sempre admirei. Eu acho que ele já viveu personagens que estão ali na linha, né, do bem e do mal. E eu acho que ele seria uma questão interessante, sim, pela presença que ele tem. Então, é a minha escolha. Eu sei que vocês não concordam. Nossa, gente, esses dias eu falei que o Kevin Costner morreu. Não, que isso. Você precisa ver Yellowstone. Então. Paty, antes de qualquer... eu já indiquei Yellowstone pra ela, cara. Já? Não lembro. Ó, antes dos hate mails, antes de todo mundo me criticar, vejam Yellowstone. Aí depois eu acho que tudo bem. Se alguém tiver com um argumento mais forte, eu entendo. Paty, quem é o seu Dom Vito Corleone? Gente, não há. Vou dizer pra vocês, eu não consegui achar um Dom Corleone que eu conseguisse ficar assim, achar que realmente era isso, assim. Mas... é o mais difícil, né? Precisava ser feito, né? E aí, na verdade, então, eu vou seguindo o caminho que foi o caminho que eu tracei lá atrás, que era esse caminho de pensar... Na verdade, assim, realmente eu não acho que essa pessoa seja o melhor, eu acho que no final das contas foi o que eu consegui visualizar, assim, porque tem uma coisa no Don Corleone que, né, pra mim, pensando na personalidade, naquilo que eu venho falando desde que a gente começou, ele tem essa coisa de, apesar dele ser bizarramente mal, né, ele tem esse lado caloroso, assim, que é essa relação da família. E ele transita muito, principalmente lá no finalzinho, assim, né? Você vê que tem todos os personagens passam por uma transição grande, né? Mas a dele tem essa coisa de... Que é o grande forte dele, que eu falei que diferencia bastante ele do Michael, que é o fato dele ser um cara que ele é mais boa praça, assim. Ele consegue mais as coisas através das simpatia, entre aspas, e através da fala, através da conversa, do que de se impor, assim, mais agressivamente, necessariamente dito. Então, eu acho que precisaria ser uma pessoa que eu acho que conseguisse caminhar entre essas duas coisas, entre esse olhar do mal, essa coisa do mais cruel que ele faz, e também essa coisa do pai caloroso, do bom marido e tal, que eu acho que são essenciais para definir o personagem. E o Rafaelo falou, e no final das contas, não sei se foi porque ele falou, mas eu pensei no Fagundes como o Don Corleone, e acho que ele consegue fazer isso, de ter essa transição entre o cara que tem um lado mais manso com aquele... Porque, cara, quando o Fagundes faz vilão é bizarro. É assustador, assim. É um cara que faz pouco cinema, mas, assim, os trabalhos que ele tem, dos dois lados, ele consegue tanto fazer o cara que é o bonzinho que todo mundo adora, quanto o cara que é mal, que você quer sair correndo. Então eu acho que ele funcionaria minimamente pra minha proposta. Inegável. Dom Mezenga. Inegável. Eu acho uma excelente escolha também. O Rafael falou brincando no grupo, zoando, mas no final das contas eu acho que era uma boa escolha, assim. Não acho que é a melhor. Falta alguém que tenha alguma coisa a mais, que eu acho que talvez não tenha, assim. Vamos partir então pro diretor dessa bela peça, vencedor do Oscar, aliás, Francis Ford Coppola. Era um jovem diretor na época. Quem é o seu diretor, Renatão, dessa sua nova versão e por o meu diretor vai ser o David Fincher. É um dos meus diretores favoritos, em atividade. Que filme interessante. Eu acho que ele consegue trabalhar horrores com esse elenco que eu montei. E eu acho que tem tudo para ser o melhor filme da carreira do Fincher. Eu acho que ele consegue trazer todos os elementos interessantes para dentro do universo do Poderoso Chefão. Eu acho que ele consegue trazer a equipe que trabalha com ele. Eu fico muito curioso para ver o que o Trent Reznor vai fazer com a trilha sonora do Poderoso Chefão. Com certeza. Eu fico muito curioso ver o que ele vai fazer. Mas eu confio, cara. Eu confio no Fincher. Eu confio na equipe que ele traria junto com ele. Eu confio na visão dele. Confio no estilo dele. Então, eu acho que ele cairia como uma luva, uma versão atual do... Cara, como você falou, é um dos melhores diretores da atualidade. E é um tema que o Fincher ainda não tocou muito, né? Quer dizer, acho que ele chegou mais perto é o Clube da Luta, né? Que é meio sobre isso, mas muito interessante. E o Clube da Luta é um filme
pro histórico. Foi o nosso primeiro Clássicos Modernos, então não tem dúvida que seria uma excelente escolha. A minha visão, Renatão, eu pensei também num diretor novo. Eu acho que o Coppola trouxe pro filme foi o respeito pelo livro, né? Ele sabia que ele não podia fugir muito daquilo ali, e foi a confiança que ele passou pros atores e o fato dele ter um olhar novo daquilo ali. É como eu falei dos filmes de gangster que vieram antes e os filmes de gangster que vieram depois. Eu acho que a gente deve muito isso à visão nova que o Coppola botou naquele filme. Então eu queria ver um diretor novo, um diretor com menos experiência. Então eu também pensei em 2 pessoas, mas eu fechei no cara que eu acho que ele vai ser a minha primeira opção para todos os episódios que a gente fizer do Ratos Casting. Jeremy Saulnier. Que bom. É um cara que eu amo, diretor do Ruína Azul, do Sala Verde, da próxima temporada do True Detective e de um filme inédito ainda na Netflix chamado Hold the Dark, que foi uma das minhas expectativas do ano. Ele é um canadense que ele fez pouca coisa, mas ficaria muito animado porque eu acho que ele é um cara que trabalha muito bem a explosão que o Poderoso Chefão tem. Aquele negócio do choque, de você tá vendo uma coisa normal e de repente você tá vendo uma cena absurdamente violenta na sua frente. Esse choque dos assassinatos, né? Então eu acho que ele faria muito bem esse papel e ele traria esse olhar jovem também. Pensei no Taylor Sheridan também, porque é outro cara que eu penso em tudo. Ele assinando um roteiro também seria genial. Ele fazendo um roteiro seria foda. Mas eu fechei com o Jeremy Saulnier porque eu sou muito fã do cara. Cara, muito bom, muito bom. Cara, é muito engraçado, né? Você pegar esse elenco e você imaginar com as características que a gente entende por cada diretor, né? Que isso, é muito divertido esse cast, cara. Paty, quem é o seu diretor pra essa sua versão Tupiniquim? Marcelo, eu pensei nisso que você pensou, de ter uma coisa de um olhar que talvez seja uma novidade, assim, mas que ao mesmo tempo traga alguma coisa de referência do que já foi feito. A minha escolha é o Daniel Rezende. Que susto! Eu achei que havia o Daniel Filho. Você achou? Por isso que você respirou fundo? Que susto! Não, o Daniel Rezende, que fez o Bingo agora, que é um filme super legal. Sim. E ele é um montador e trabalhou com isso em vários filmes que... Eu tinha pensado no Meirelles, porque eu acho que tem essa coisa de como que se faz a violência que me agrada muito, assim. E aí eu acho que o Rezende, ele consegue unir essas coisas, ele consegue unir diversas referências, porque tanto no Bingo mesmo é um filme que tem uma maneira legal de abordar, realista de abordar os acontecimentos, e que eu acho que isso seria uma novidade, um frescor legal, assim. Então fica aí o meu diretor como Daniel Rezende, que eu também acho que vai trazer esse frescor, mas mantendo alguma das coisas que ele aprendeu ao longo da carreira, né, trabalhando com diretores que têm visões muito legais, assim. Muito bem, muito bem. Boa, excelente escolha, Paty. Também gostei, tudo que o Daniel Rezende fizer, tudo que ele fizer eu já tô vendo mesmo. Então, se for o Poderoso Chefão, ou o Poderoso Jagunço, como a gente falou, né? Que seria a sua versão. Eu acho tudo certo. Mas eu juro que eu pensei por esse caminho quando eu fui montando as pessoas. Eu quero saber de vocês, ouvintes, se vocês concordam, com quem vocês concordaram mais, quem escolheu o melhor Sonic, quem escolheu o melhor Michael, quem escolheu o melhor Dom Vito, vejam Yellowstone, quem escolheu o melhor diretor. Quero saber de vocês também, por favor, digam pra gente, né? Escrevam lá no Facebook, enfim, no post, no nosso site, que depois nos filmes do mês a gente vai fazer um apanhado de quem escolheu melhor, quem escolheu pior, que filme você estaria mais curioso pra ver, enfim. E a gente quer saber a sua lista também. Agora a gente rapidamente, esse filme tem um elenco maravilhoso, como eu falei, mas a gente rapidamente vai passar por alguns coadjuvantes, alguns personagens maravilhosos. Quais seriam as nossas escolhas? Renatão, quais outros personagens você selecionou também? Então, eu selecionei pro papel da Kay Adams, né, que era a Diane Keaton. Eu selecionei a Zazie Beetz, ela faz Atlanta e ela fez Deadpool 2 agora. Quis dar uma diversidade no elenco e na personagem. E eu acho que a Zazie é uma atriz fantástica. Quem vê Atlanta sabe do que ela é capaz. E eu acho que ela ia ser uma excelente novidade para esse elenco. No lugar do Fredo Corleone, que é digamos, o burro dos Corleones, eu quis escolher um ator que eu acho que ele é competente e ao mesmo tempo acho que ele consegue entregar o que é a essência do Fredo, que é o Walton Goggins. Eu acho que ele combina com o elenco e ele combina com o personagem. Eu super vejo ele fazendo o Fredo, na verdade. Como a Connie, eu fiquei muito na dúvida que atriz eu escolheria. Ela tem seus 20 anos, ela é uma atriz jovem. Eu escolhi uma atriz que eu gosto bastante, eu acho que a gente aqui já comentou dela algumas vezes, que é a Anya Taylor-Joy, que fez a Bruxa.
Eu acho ela uma atriz muito boa e ela tem um olhar, ela tem uma presença. Eu acho que ela seria excelente também pro elenco. Como Turk Solonzo, né? O Virgil the Turk Solonzo. O cara que veio pra mim de cara, quando eu falei, tenho que escolher um novo Poderoso Chefão. Veio esse nome e eu falei, o que eu posso trabalhar com ele? Que é o Bob Cannavale. Bob Cannavale. Ele até lembra um pouco, hein? Se você... Ele lembra, cara. No início... Ele maquiado ali, ele poderia ser... No início ele ia ser o meu Sony. Só que aí veio o Tom Hardy e acabou com ele. Só que ele parece o Solonzo, cara. Eu acho ele um bom ator. E eu acho que ele consegue encaixar com esse personagem. Pro Peter Clemenza, eu pensei no Bob Odenkirk. Legal. Pro Salvatore Tessio, eu pensei no Jonathan Banks. Legal, já que a gente tá aqui no Better Call Saul. Fantástico, que não tem o destaque merecido. E como o Luca Brasi, eu também dei uma modificada. Eu dei uma adaptada. Eu coloquei o Mustafa Shakir, um ator pouco conhecido. A galera que, por acaso, viu a segunda temporada do Luke Cage, ele é o vilão da segunda temporada da série. Ele também tá no The Deuce e tá no Brawl to the Cell Block 99. Ele tem o físico e ele é um excelente ator. Então eu acho que ele combina ali. Fechou com o Luca Brasi. É muito boa essa última, né? Se eu puder falar o The Wire depois rapidinho, senão eu falo agora. Vamos lá, então. A minha versão do The Wire... a versão 2, vamos ouvir a versão 2. A minha versão The Wire from the Hood. É dirigido pelo Anthony Fuqua. Olha, boa. Começou bem. Diretor do... Diretor do Protetor, diretor do Dia de Treinamento. Exato. Acho que o Fuqua... Cara, eu quase botei o Fuqua pra dirigir a minha versão principal. Ele, até pouco tempo era o diretor do Scarface, né? Exatamente. Como o Solonzo, né? Já que a gente tá... Vou começar por de baixo. Eu pensei no Yahya Abdul-Mateen II. Ele é o vindouro vilão do filme do Aquaman. Como a Connie Corleone, eu pensei na Alexandra Shipp, fazer Tempestade no X-Men Apocalipse. O Fredo Corleone, eu pensei no David Diggs. Ele tá num filme chamado Blind Spotting, que vai sair ainda, tá muito elogiado. Como a Kay Adams, eu pensei na Kerry Washington. No Tom Hagen, eu pensei no Christoph Waltz. Sonny Corleone, Idris Elba. Michael Corleone, Sterling K. Brown. E o Victor Corleone o Forrest Whitaker. Eu prefiro a sua versão que você falou. Eu também, por isso que eu fui nela. Concordei mais com a outra versão. Vamos lá, minha versão rapidamente aqui. Kay Adams foi vivida por Diane Keaton. Eu colocaria a Rebecca Ferguson, que faz Missão Impossível, os 2 últimos filmes. Ela tem a idade perfeita. Ela é um pouquinho mais nova que o Justin Hartley, então eles fariam uma dupla perfeita ali. Fredo Corleone, vivido pelo John Cazale. Eu botei o Bob Odenkirk aqui. Olha aí. Renatão, pra fazer o Fredo. Acho que seria um cara... Eu quase botei também ele pra ser o Fredo. Ele seria um cara diferente do resto da família, como o John Cazale fisicamente, você vê. Connie Corleone, vivida pela Talia Shire. Eu botei a Rachel Brosnahan, que é uma atriz que eu já falei dela aqui. Ela é a personagem principal do Marvelous Miss Maisel. E eu acho que ela pra viver uma... Cara, eu tô viciada nessa série. Então, eu quero ver qualquer coisa com ela. E eu acho que ela, pra viver uma garotinha mimada da família, eu acho que ela ia arrebentar nesse papel. O marido dela, que é o Carlo Rizzi, eu colocaria o Liev Schreiber, que é o astro principal do Ray Donovan, simplesmente porque eu gosto muito dele e eu queria colocar ele num papel de um filho da puta, que é o que o Carlo Rizzi é. Virgil Solonzo, o vilão de cara, é o vilão do filme. Colocaria Tony Shalhoub, que eu acho que ele já tem a cara do turco. Não tem como, você tinha razão, não tem como não ver. Ele já é o turco, cara, entendeu? E ele fazendo papel de vilão, cara, que delícia que seria, porque é um ator maravilhoso. É o cara que viveu Monk e também faz essa série Marvelous Miss Maisel. Os 2 capos, né, do Poderoso Chefão é o Tessio e o Clemenza. Meu Tessio seria John Turturro, que eu acho que até fisicamente ele lembra. E o meu Clemenza não tem nada a ver fisicamente, mas eu colocaria Stanley Tucci, porque eu acho que ele seria um cara muito legal de você ser aquele conselheiro também. E eu adoraria ver o Stanley Tucci. Com certeza. Stanley Tucci falando, deixa a arma, pega o canole, porque ele é um cara que ele pode ser engraçado, ele pode ser mais sério, então acho que ia fazer bem. Um personagem que eu acho que é legal a gente falar, que é o Capitão McCluskey, que foi vivido por um ator espetacular, que é o Sterling Hayden. Ele é o cara que toma o tiro, né, do Michael Corleone lá junto com o Solonzo, naquela reunião. Eu colocaria Kevin Kline,
que também eu acho que é um ator maravilhoso e eu acho que faria bem esse papel de Capitão Filha da Puta. E pra fechar, Luca Brasi. Meu Luca Brasi seria Lou Ferrigno, que é um ator que tem descendência italiana, que tem 66 anos só. Olha só, eu acho que pela idade ele casaria, né? Porque o Luca Brasi, ele tá mais perto dos mais velhos do filme, na verdade. É verdade. Então, ele fisicamente seria até parecido com o ator original, e eu poderia fechar o meu elenco com 3 Hulks, Edward Norton, Mark Ruffalo e Lou Ferrigno no mesmo filme. Já pode pedir música. Então, e seria lindo, as pessoas iriam ver só pra isso. Então, não tem com isso como eu não ver fecho essa meu versão, Marcelo. Eu fecho meu elenco. Paty, por favor. Cara, muito rápido, assim, eu não pensei além tantos quanto vocês, mas eu pensei na Kay Adams como a Leandra Leal, que eu acho que casaria muito bem também, pela idade, pelo biotipo dela. Pro Fredo, eu pensei no Jesuíta Barbosa, que eu acho que essa coisa do playboy, inseguro, decadente, eu acho que funcionaria muito bem com ele. Eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele seria excelente pro Fredo. Pra Connie, ela não faz esse tipo de papel, porque ela tem uma cara dura, mas eu acho que ela faria, e eu acho que seria irado, que é a Alice Braga. Eu acho que ela faria, e faria muito bem. Ela geralmente faz um papel mais forte. Faria bem. Eu acho que ela, né, porque geralmente ela faz papéis que ela tem uma cara de uma mulher forte, com atitude e tal, mas eu acho que, dado na mão dela um papel diferente, eu acho que ela faria muito bem. E o Solange eu coloquei como Chico Dias, que é outro que eu sou apaixonada, que ele faz. Eu acho incrível, eu acho que ele seria perfeito. Perfeito. Sem dúvida, perfeito. E fiquei assim, com os meus coadjuvantes menos que o de vocês, mas fechou. Quer mandar um beijinho pro Rafaelo? Rafaelo, olha, vai ver esse filme que vai ser incrível. Vai ganhar vários prêmios por aí nos festivais hipsters do Brasil. Rafaelo, a gente vai... O Rafaelo ficou puto, ele tava esperando André de Biasi, Raul Gazola. No Léo Maia. Porque ele não vê os filmes brasileiros que eu vejo, né? Olha só. Maravilhoso, Paty. Adorei o seu elenco também. Adorei muito o elenco do Renatão também. Fiquei feliz que foi diferente. A gente só concordou em um ator, né, Renatão? E pra papéis diferentes. Bob Odenkirk. Exatamente. Eu tava com medo, cara. Juro que eu tava com medo que ia ser tudo igual. Mas enfim, vocês que estão ouvindo a gente, por favor, participem desse cast com a gente. Mais uma vez falando, mande pra gente suas listinhas. Qual o elenco de vocês, né? Pois é, seria muito legal saber. E quem que vocês concordam, né? Qual dessas 3 opções maravilhosas? 4, se contar a versão Hood, Boys in the Hood, do Renatão. Então, quero pedir pra vocês, por favor, comentem, por favor, compartilhem a opinião de vocês também, que a gente fica curioso. Queria muito agradecer, primeiro, o Renatão pela ideia maravilhosa do Ratos Casting. Renatão criou não só a estrutura desse cast, mas como o nome, que é maravilhoso. A gente adorou esse nome, Ratos Casting. E eu queria agradecer demais por essa lista maravilhosa que você proporcionou pra gente, esse bate-papo extraordinário aqui que a gente teve hoje. Deixe seus contatos também, Renatão, pros seus fãs poderem compartilhar com você a lista deles também. Pô, imagina, cara, eu que agradeço, porque foi divertidíssimo. É muito legal, a gente sempre debate esse tipo de coisa, né? É o tipo de conversa que a gente tem, às vezes, nos bastidores, no WhatsApp, quando a gente se encontra em uma mesa de bar, a gente fica, cara, quem deveria fazer não sei o quê? E é legal a gente trazer isso pra galera, né? A gente tá basicamente gravando uma conversa de especulação nossa, né? E isso que é legal. Então a gente queria ouvir de vocês. Deixem as listas de vocês nos comentários, mandem pra gente. E mandem também sugestões de filmes que vocês querem ver aqui nesse quadro. A gente tem algumas ideias na cabeça, mas a gente quer ouvir de vocês, né? Quais são os filmes que vocês querem que a gente faça um novo casting. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. Eu também tô no Letterboxd, eu sempre tô comentando todos os filmes que eu tô vendo. Então só procurar lá, Renato Maciel ou Renan Maciel com 2 L's no final também. E é isso, valeu galera, até a próxima. Muito bem, Renatão, obrigado mais uma vez. Paty, por favor, tenho certeza que tem muitos brasileiros aí ouvindo a sua lista e amando e querendo sugerir outros atores para outros papéis, ou enfim. Então, por favor, deixe seus contatos e sua última mensagem pro Rafaelo também, que eu tenho certeza que ele tá até o final do cast esperando. Amantes do cinema nacional, vamos nos unir contra essa opressão. Cara, façam esse exercício, não necessariamente com o cinema nacional, mas foi um exercício legal, mas façam isso
ouçam o cast, depois pensem vocês em quem vocês colocariam nesse cast. Cara, foi muito divertido. Eu falei aqui pros meninos mais cedo hoje, eu não tinha nem roupa pra gravar isso. Olha. Porque eu não fazia a menor ideia de como que ia ser, eu não tava preparada. Mas acho que no final das contas deu tudo certo. Cara, que prazer estar aqui, é muito divertido, foi um exercício maravilhoso pensar em tudo. Me contatem nas redes sociais pra dizer o que vocês acharam, quem que vocês sugeririam. Patrícia Costa, no Instagram, no Facebook. E para o Rafaelo, eu digo... Nunca odeie seus inimigos, isso afeta o seu julgamento. Olha só. Rafaelo, assim me despeço. Depois dessa frase da Patrícia, eu vou te dizer o seguinte: mulheres são mais perigosas que metralhadoras, hein? Cuidado. Muito bem, então obrigado, Paty. Muito obrigado. Queria agradecer muito novamente a presença de vocês dois. Eu sou Marcelo Cipreste. Se você quiser acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Poderoso Chefão está lá na minha lista do letterboxd.com/mcpreste. O Ratos Casting, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final. Poderoso Jagunço. Eu quero uma camisa com um pôster do Poderoso Chefão escrito Poderoso Jagunço. Exatamente. Alguém, por favor, faz isso. Tem que ter uma peixeira, assim. Foda. Shake da rapadura. Livre da peixeira. Genial, genial.